Olá! Estamos estudando sobre a atuação dos profetas no Reino do Sul, Judá. Temos passado pela história dos reis, ainda que brevemente, justamente para percebermos como o Senhor nunca os deixou entregues a si mesmos, mas que sempre esteve presente, caminhando na história do seu povo, da sua nação, através de muitos ministérios, e sempre que o povo se desviava um pouco, a misericórdia do Senhor enviava os seus profetas, tentando trazê-los de volta. E também para que você entenda o coração da nossa série, Deus caminhando na história. Como sempre Deus esteve presente, Deus não os deixava abandonados à sua própria sorte, mas insistentemente a sua misericórdia, o seu amor estavam presentes para reforçar a vocação daquele povo de abençoar todas as nações. Infelizmente temos visto que na maioria dos casos o amor do Senhor, esta proposta não está sendo correspondida, e então Deus também menciona o juízo, porque é a escolha, o coração de Deus. Ele não tem prazer no juízo, Ele tem prazer na prosperidade do seu povo, na alegria, na felicidade do seu povo. No entanto, cada um faz a sua própria escolha, e a nação de Israel, o Reino do Norte, já vimos a escolha que fez, e por causa disso foram enviados para o exílio, para a Síria. E agora estamos então percebendo a atuação dos profetas do Reino do Sul, Judá, mas que ainda neste tempo o Reino do Norte existe, e muitos deles também falam a sua profecia ao Reino do Norte. Logo que o reino foi dividido, nos dias de Roboão, Deus enviou o profeta Semaías para trazê-los de volta, porque a Bíblia diz que logo Roboão se desviou dos caminhos do Senhor, então Deus está aí para trazê-los de volta. Mais tarde, no rei Asa, Deus envia o profeta Azarias para encorajá-los a serem fiéis ao Senhor, e por causa disso receberiam a recompensa. Ainda no ministério de Asa, um pouco mais à frente, vemos uma pequena atuação do profeta Anani, chamando a atenção do rei por ele ter feito uma aliança que não agradou o Senhor. Nos dias de Josafá, nós tivemos a atuação dos profetas Micaías, Jeú, Jaziel e Eliezer. E nos dias de Jeorão, o profeta Elias, que profetizava no Reino do Norte, mandou uma carta para este rei, falando da sentença de Deus sobre ele, porque ele não estava sendo fiel ao Senhor. Nos dias do rei Joás, que assumiu o trono com apenas 7 anos de idade, e por causa disso o sacerdote Joiada permaneceu na direção do governo até que Joás tivesse condições de atuar como rei, nós estudamos então a possível atuação do profeta Joel, chamando a atenção do povo e dos seus governantes para o seu estado de letargia, para a sua posição cômoda, para que eles despertassem e percebessem o que estava acontecendo naquela nação, que aquilo era consequência dos seus pecados, aquela praga dos gafanhotos, a fome, a seca, que era consequência dos seus pecados. Então, através do profeta Joel, nós vemos Deus chamando toda a nação a buscar o Senhor fervorosamente de todo o coração, porque o propósito do Senhor era abençoá-los, mas para isso precisava haver reconhecimento e eles buscarem a presença do Senhor. Joás permaneceu fiel ao Senhor durante todos os dias em que Joiada, o sacerdote, viveu. No entanto, no final da sua vida, ele foi levado a se desviar dos caminhos do Senhor, chegando mesmo ao ponto de, quando Deus envia o profeta Zacarias para exortar a nação, para chamá-lo de volta, ele então, alguns do povo conspiram por mandado do próprio rei e Zacarias é assassinado. Jesus, no Novo Testamento, faz menção deste caso, onde diz que o profeta Zacarias foi assassinado entre o altar e o santuário. Então, infelizmente, no final dos seus dias, ele não permaneceu fiel ao Senhor.
Chegamos então nos dias do rei Uzias, que trouxe grande prosperidade para a nação, e no ano em que morreu o rei Uzias, vimos a chamada do grande profeta Isaías, que profetizou a ameaça e a expansão do Império Assírio, a queda do Reino do Norte em Israel e o período do declínio moral e espiritual de Judá. Seu ministério cobre um período bastante longo, por mais de 50 anos. E hoje nós vamos prosseguir exatamente daqui, do ponto então da profecia de Isaías. Capítulo 1, versículos 2 e 3, nós vamos perceber o sentimento de Deus em relação à nação neste período. Ouçam, ó céus, escute, ó terra, pois o Senhor falou. Criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. O boi reconhece o seu dono e o jumento conhece a manjedoura do seu proprietário. Mas Israel nada sabe, o meu povo nada compreende. Que sentimento do Senhor revelado através do profeta, que até o boi conhece o seu proprietário, mas o povo de Israel, que era a nação particular, a nação peculiar dentre todas as nações da terra, que o Senhor havia chamado, escolhido, separado, multiplicado e vocacionado para que eles manifestassem o amor do Criador às demais nações, e assim todos os povos da terra conhecessem o Deus verdadeiro, não reconheciam quem era o seu Deus, quem era o seu Senhor. No capítulo 5, versículos 1 a 4, vemos mais uma vez Deus manifestando este pesar pelo povo não ter reconhecimento, pelo desprezo da nação à sua proposta de amor. Cantarei para o meu amigo o seu cântico a respeito de sua vinha. Meu amigo tinha uma vinha na encosta de uma fértil colina. Ele cavou a terra, tirou as pedras e plantou as melhores videiras. Construiu uma torre de sentinela e também fez um tanque de prensar uvas. Ele esperava que desse uvas boas, mas só deu uvas azedas. Agora, habitantes de Jerusalém e homens de Judá, julguem entre mim e a minha vinha. Que mais se poderia fazer por ela que eu não tenha feito? Então, por que só produziu uvas azedas quando eu esperava uvas boas? Através desta alegoria, Deus então manifesta mais uma vez: olha, eu fiz tudo por essa nação, eu sempre estive presente, eu sempre enviei os servos, os profetas para estarem conduzindo este povo no caminho, mas eles não me reconhecem. Que mais eu poderia fazer por este povo? Que aqui o Senhor compara com uma vinha. Em Isaías capítulo 1, versículo 4, nós vemos a situação em que a nação se encontrava. A nação pecadora, povo carregado de iniquidade, raça de malfeitores, filhos dados à corrupção, abandonaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel e o rejeitaram. Nos dias de Acás, vemos a que ponto chegou a nação afastada do Senhor, e vemos o propósito dessas palavras serem realmente assim, quando o Senhor diz: abandonaram-me, desprezaram o Santo de Israel, que os chamou, que os escolheu. No segundo livro de Crônicas, no capítulo 28, versículos 2 e 3, nós vamos ler sobre o rei Acás. Diz: ele andou nos caminhos dos reis de Israel e fez ídolos de metal a fim de adorar os Baalins. Queimou sacrifícios no vale de Ben-Rinom e chegou até a queimar seus filhos em sacrifício, imitando os costumes detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Vemos aqui que Acás é rei de Judá, o reino do sul, mas o texto começa dizendo que ele andou nos caminhos dos reis de Israel. Já estudamos sobre o período dos reis de Israel e vimos como nenhum rei foi fiel ao Senhor, mas todos se prostituíram com outros deuses e serviram à idolatria e sacrificaram a ídolos. E aqui então está dizendo que ele largou o Senhor, seguiu os reis do
do norte de Israel levou o povo a pecar e inclusive sacrificou os seus próprios filhos a esses deuses que nós já estudamos. A Bíblia diz que são demônios que recebem essas oferendas. Em Isaías capítulo 1, versículo 5, vamos ver Deus contemplando essa situação, vamos ver como Deus menciona por que eles insistem em ser castigados. Por que haveriam de continuar a ser castigados? Por que insistem na revolta? A cabeça toda está ferida, todo o coração está sofrendo. Aqui é uma figura mais ou menos como um pai que ama o seu filho e diz: por que você insiste em desobedecer? Por que você quer apanhar? Em outras palavras, seria isso. Deus está dizendo: por que vocês insistem em continuar sendo castigados? Não é só se arrepender dos seus pecados, por que vocês não desistem dessas práticas? E Deus menciona aqui: a cabeça toda está ferida, não há nada de são. Versículos de 6 a 8, lemos: da sola do pé ao alto da cabeça não há nada são, somente machucados, vergões e ferimentos abertos, que não foram limpos, nem enfaixados, nem tratados com azeite. Percebemos então a expressão do Senhor dizendo: olha, vocês estão caminhando para a ruína. Com estes pecados, a ruína e a destruição será certa para o povo. Voltem, tomem consciência da situação em que vocês estão vivendo. Capítulo 1, versículos 7 e 8. A terra de vocês está devastada, suas cidades foram destruídas a fogo, os seus campos estão sendo tomados por estrangeiros diante de vocês e devastados como a ruína que eles costumam causar. Só restou a cidade de Sião como tenda numa vinha, como abrigo numa plantação de melões, como uma cidade sitiada. A situação aqui, até geográfica, do território de Judá, estava sendo invadido por todos os lados, somente Jerusalém ainda estava ilesa nessa situação. Se nós formos para o segundo livro de Crônicas, no capítulo 28, versículo 16 a 25, ainda nos dias de Acás, nós vamos ver que por causa dos seus pecados, todos os inimigos, Deus chamou os inimigos ao redor, e eles estavam então nesta situação perdendo o seu território. Nesta época, o rei Acás enviou mensageiros ao rei da Assíria para pedir-lhe ajuda. Vemos aqui que situação, a Assíria era essa potência que estava surgindo, estava conquistando todos os territórios. E ao invés de eles suplicarem ao Senhor, eles pedem ajuda justamente ao rei desta grande potência que estava conquistando tudo ao redor, achando que eles não seriam os próximos também a estarem na mira deste grande rei. Diz, os edomitas tinham voltado a atacar Judá fazendo prisioneiros, e os filisteus atacaram cidades na Cefelá e no sul de Judá. Conquistaram e ocuparam Bet-Semes, Aijalon e Gederote, bem como Socó, Timna e Ginzo, com os seus povoados. O Senhor humilhou Judá por causa de Acás, rei de Israel, por sua conduta desregrada em Judá, muito infiel ao Senhor. Quando chegou Tiglat-Pileser, rei da Assíria, causou-lhe problemas em vez de ajudá-lo. Acás apanhou algumas coisas do templo do Senhor, do palácio real e dos líderes e ofereceu-as ao rei da Assíria, mas isso não adiantou. Mesmo nesta época em que passou por tantas dificuldades, o rei Acás tornou-se ainda mais infiel ao Senhor. Ele ofereceu sacrifícios aos deuses de Damasco que o haviam derrotado, pois pensava: já que os deuses da Assíria os têm ajudado, oferecerei sacrifícios a eles para que me ajudem também. A que cúmulo este rei, que representava o povo de Deus, chega. A nação da Síria agora, que está aí ao norte, está vencendo e subjugando a Judá. E ele diz assim: então eu vou sacrificar aos deuses deles. Talvez eles possam mais, já que eles estão vencendo tudo, eu vou para o lado deles. A que cúmulo chega a situação deste rei? E o texto continua: mas eles foram a causa da sua ruína, essa idolatria dele, e da ruína de todo Israel. Acás juntou os utensílios do templo de Deus e os retirou de lá.
Preste atenção aqui. Trancou as portas do templo do Senhor e ergueu altares em todas as esquinas de Jerusalém. Em todas as cidades de Judá construiu altares idólatras para queimar sacrifícios a outros deuses e provocou a ira do Senhor, o Deus dos seus antepassados. Vemos este capítulo aqui em contraste com o capítulo 7 do primeiro livro de Crônicas, quando Salomão está inaugurando este templo, onde a glória do Senhor vem sobre o templo, onde houve aquela grande festa, onde Salomão ora ao Senhor naquela tribuna que ele havia construído, e o Senhor lhe responde dizendo que em qualquer lugar, quando o povo passasse por dificuldades e se voltassem para o Senhor buscando neste templo, Deus responderia. Passou-se o tempo e agora nós vemos um rei fechando as portas do templo, construindo altares em todas as esquinas de Judá, servindo e adorando outros deuses, e a glória do Deus de Israel trancado. Como se Deus pudesse ficar trancado, como se Ele não fosse o Senhor de toda a história. Ainda em Isaías capítulo 1, versículo 21 a 23, nós lemos: Vejam como a cidade fiel se tornou prostituta. Antes cheia de justiça e habitada pela retidão, agora está cheia de assassinos. Sua prata tornou-se escória, seu licor ficou aguado. Seus líderes são rebeldes, amigos de ladrões. Todos eles amam o suborno e andam atrás de presentes. Eles não defendem os direitos do órfão e não tomam conhecimento da causa da viúva. Estamos intercalando aqui a leitura do livro do profeta Isaías e a leitura de 2 Crônicas, porque é justamente nesse período que Isaías está profetizando, durante esta situação em que os reis estão tão afastados. Capítulo 1, versículo 9 e 10 de Isaías, nós vamos ver o Senhor falando: Se o Senhor dos Exércitos não tivesse poupado alguns de nós, já estaríamos como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Veja aqui que um dos propósitos do livro de Isaías é falar ao remanescente. Deus sempre conservou para si um remanescente que lhe fosse fiel. E aqui ele está dizendo: se Deus não tivesse poupado alguns de nós, seríamos como Sodoma e Gomorra. Nós conhecemos a história dessas cidades que a maldade chegou ao ponto, chegou ao limite, atingiu a medida do Senhor, e então o juízo precisou vir e essas cidades foram totalmente destruídas. Agora, no versículo 10, Deus vai comparar através do profeta os líderes de Judá, de Jerusalém, com Sodoma e Gomorra. Diz assim: governantes de Sodoma, ouçam a palavra do Senhor. Vocês, povo de Gomorra, escutem a instrução do nosso Deus. Percebe a comparação? Em outras palavras, ele está dizendo: olha, estas cidades chegaram com a sua maldade, a sua impiedade no limite e foram exterminadas. E vocês, governantes de Sodoma, de Gomorra, está chamando a atenção e dizendo: vocês estão chegando no topo. Prestem atenção no que vocês estão fazendo e escutem a instrução do nosso Deus. Versículos 11 e seguintes nós lemos: Para que me oferecem tantos sacrifícios? Pergunta o Senhor. Para mim, chega de holocaustos, de carneiros e da gordura de novilhos gordos. Não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos, de cordeiros e de bodes. Deus mesmo havia instituído todo esse ritual dos sacrifícios. Era uma maneira de revelar a santidade do Senhor, quando o povo deveria comparecer diante do Senhor, oferecendo sacrifícios. Haveria derramamento de sangue para simbolizar que o pecado faz uma separação entre o homem e Deus, mas que o sangue vertido estava cobrindo o pecado, e tudo isso simbolizava algo que Deus está apontando para o futuro. Um dia o Cordeiro de Deus viria, faria o sacrifício perfeito e então cessaria para sempre esses rituais. Enfim, a ideia aqui é que Deus mesmo havia instituído tudo isso. E agora ele chega para o povo e diz: olha, não quero saber, não tenho nenhum prazer naquilo que vocês estão fazendo.
Por que será? Continua dizendo: quando vocês vêm à minha presença, quem lhes pediu que pusessem os pés em meus átrios? Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso de vocês é repugnante para mim. Luas novas, sábados e reuniões, não consigo suportar suas assembleias cheias de iniquidade. Suas festas da lua nova e suas festas fixas, eu as odeio. Tornaram-se um fardo para mim, não as suporto mais. Quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos. Mesmo que multipliquem as suas orações, não as escutarei. As suas mãos estão cheias de sangue. Vejam que o sentimento que Deus expressa aqui é de que o culto que eles estavam prestando a Deus tinha se tornado algo rotineiro, estava se tornando algo desconectado da motivação do coração de agradar a Deus, tinha virado simplesmente religião, cheia de rituais exteriores. Isaías capítulo 29, versículo 13, nós também lemos: o Senhor diz: este povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita só de regras ensinadas por homens. Percebemos claramente o motivo aqui, porque Deus diz: olha, tudo isso não me agrada, nem compareçam mais com as festas, com os holocaustos de vocês, porque Deus sempre busca um relacionamento. Todas essas coisas exteriores eram símbolos, era uma maneira de o povo aprender a se relacionar com Deus, mas Deus quer o coração. Ele queria o amor deste povo, o reconhecimento. Mesmo em meio a uma situação tão terrível, com tantos pecados, Deus vai fazer o seu apelo e vai manifestar o desejo do seu coração. Isaías capítulo 1, versículo 16 e seguintes. O Senhor diz: lavem-se, limpem-se, removam suas más obras para longe da minha vista. Parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, acabem com a opressão. Lutem pelos direitos do órfão, defendam a causa da viúva. Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como a púrpura, como a lã se tornarão. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. Parece que tudo está colocado no capítulo 1 de Isaías. Deus falando da situação, Deus chamando a atenção, Deus manifestando a sua tristeza pelo desprezo que o povo estava tratando, o sentimento deste amor não correspondido. Neste mesmo capítulo, Deus os está chamando de volta, dizendo: limpem-se, lavem-se. Olha, a minha intenção e o meu coração é purificar vocês. Prestem atenção no que eu estou dizendo. Ainda que os pecados de vocês sejam como a escarlate, eu estou pronto a torná-los mais brancos do que a alva lã. E termina essa parte, esse apelo do Senhor, com um versículo tão lindo, onde o Senhor diz: se quiserem e me ouvirem, comerão o melhor desta terra. Olha só, este é o coração do Senhor. Deus não tem prazer no juízo. O juízo é uma consequência inevitável quando o povo escolhe virar as costas para Deus, mas o Senhor tem prazer na prosperidade, na bênção e na comunhão do seu povo com Ele, em abençoá-los. Se vocês quiserem e me ouvirem, comerão o melhor desta terra. No entanto, o Senhor precisa fazer advertência, e o próximo versículo, o Senhor diz: mas se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada, pois o Senhor é quem fala. Deus precisa mencionar a escolha, que depende totalmente deles determinarem qual é o futuro, mas Deus sempre aponta claramente a intenção do seu coração. Isaías capítulo 1, versículo 28 a 31, Deus continua falando da consequência se eles permanecerem na rebelião. Diz: mas os rebeldes e os pecadores serão destruídos, e os que abandonam o Senhor perecerão. Vocês se envergonharão dos carvalhos sagrados que tanto apreciam.
Por que os carvalhos sagrados? Porque tantas vezes eles prestavam culto, faziam homenagens aos Baalins, aquelas figuras que eram gravadas nos grandes carvalhos, eram esculpidas na própria árvore. Aqui diz: vocês se envergonharão dos carvalhos sagrados que tanto apreciam, ficarão decepcionados com os jardins sagrados que escolheram. Vocês serão como um terebinto cujas folhas estão caindo, como um jardim sem água. O poderoso se tornará como estopa e sua obra como fagulha. Ambos serão queimados juntos, sem que ninguém apague o fogo. Vemos então que Deus mostra claramente para eles qual seria a consequência deles permanecerem na rebelião e na desobediência. O desejo do Senhor com a disciplina, em disciplinar o seu povo, é para que eles sejam purificados, para que eles se voltem. Isso nós vamos ler no capítulo 1, versículo 25, quando Deus diz: voltarei minha mão contra você, tirarei toda a sua escória e removerei todas as suas impurezas. Percebe? Aqui Deus vai começar a falar que se eles permanecerem nos seus pecados, eles serão levados ao exílio. E Deus está dizendo que isso seria um tempo para eles realmente meditarem e perceberem a situação. E nesse tempo Deus remover toda a impureza, toda a escória e purificar este povo para Ele. Isaías capítulo 5, versículos 8 a 13, Deus faz menção clara de que seriam levados ao exílio. Ai de vocês que adquirem casas e mais casas, propriedades e mais propriedades, até não haver mais lugar para ninguém, e vocês se tornarem os senhores absolutos da terra. O Senhor dos Exércitos me disse: sem dúvida muitas casas ficarão abandonadas, as casas belas e grandes ficarão sem moradores. Uma vinha de 10 alqueires só produzirá um pote de vinho, um barril de sementes só dará uma arroba de trigo. Ai dos que se levantam cedo para embebedar-se e se esquentam com o vinho até a noite. Harpas, liras, tamborins, flautas e vinho há em suas festas, mas não se importam com os atos do Senhor, nem atentam para a obra que as suas mãos realizam. Portanto, o meu povo vai para o exílio por falta de conhecimento. A elite morrerá de fome e as multidões de sede. Versículo 15, por isso o homem será abatido, a humanidade se curvará e os arrogantes terão que baixar os olhos. Deus fazendo menção então dos seus pecados, de que seriam levados fatalmente para o exílio caso não se arrependessem, e por falta de conhecimento, por falta de entendimento, tanto os grandes quanto os pequenos seriam abatidos. Capítulo 5, versículo de 20 a 25. Ai dos que chamam ao mal bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce e do doce amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e inteligentes em sua própria opinião. Ai dos que são campeões em beber vinho e mestres em misturar bebidas, dos que por suborno absolvem o culpado, mas negam justiça ao inocente. Por isso, assim como a palha é consumida pelo fogo e o restolho é devorado pelas chamas, assim também as suas raízes apodrecerão e as suas flores como pó serão levados pelo vento, pois rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos, desprezaram a palavra do Santo de Israel. Por tudo isso a ira do Senhor acendeu-se contra o seu povo e ele levantou sua mão para os ferir. Os montes tremeram e os seus cadáveres estão como lixo nas ruas. Apesar disso tudo, a ira dele não se desviou, sua mão continua erguida. Deus vai falar agora sobre a nação que está sendo utilizada por Deus como instrumento de juízo ao seu próprio povo por todos os seus pecados. Vamos ver sobre a Assíria. Capítulo 5, versículo 26 a 30. Ele levanta uma bandeira convocando uma nação distante e assobia para um povo dos confins da terra. Aí eles vêm rapidamente.
Presta atenção no bom humor do Senhor e na maneira tão simples e clara com que Ele fala. Ele diz, olha, estou levantando a bandeira e convocando uma nação distante. E o Senhor usa aqui a expressão, olha, estou assoviando para eles para chamá-los. É como alguém que está num grupo e de repente para chamar a atenção de todo o grupo, dá aquele assovio para que todos se reúnam. Deus está chamando e convocando esta nação para exercer esse julgamento. Continua o texto dizendo, nenhum dos seus soldados se cansa, nem tropeça, nenhum deles cochila nem dorme, nenhum afrouxa o cinto nem desamarra a correia das sandálias. As flechas deles estão afiadas, preparados estão todos os seus arcos, os cascos dos seus cavalos são duros como pedra, as rodas de seus carros são como um furacão, o rugido deles é como de leão, rugem como leões ferozes, rosnam enquanto se apoderam da presa e a arrastam, sem que ninguém possa livrá-la. Naquele dia rugirão sobre Judá como o rugir do mar, e se alguém olhar para a terra de Israel, verá trevas e aflição, até a luz do dia será obscurecida pelas nuvens. Deus usa todas essas expressões para falar do exército da Assíria. Já temos comentado muitas vezes que esse exército era extremamente conhecido pela sua crueldade. Muitas vezes eles tiravam o escalpo das pessoas e existiam práticas de tortura terríveis entre eles. E Deus então demonstra a força desse exército, a bravura e a fúria com que vinham também contra eles. Isaías capítulo 8, versículo de 6 a 8. Diz, já que este povo rejeitou as águas de Siloé, que fluem mansamente, e essa expressão águas de Siloé, são águas do próprio território de Judá. E diz, já que este povo rejeitou as águas de Siloé, que fluem mansamente, e alegrou-se com Rezim e com o filho de Remalias, isto quer dizer, Rezim era um dos reis da Assíria. Ao invés de eles buscarem o Senhor, o Deus deles, eles estavam confiando sempre naqueles que estavam ao redor. Então diz, o Senhor está trazendo contra eles as poderosas e devastadoras águas do Eufrates, o rei da Assíria com todo o seu poderio. Elas transbordarão em todos os seus canais, encobrirão todas as suas margens e inundarão Judá, cobrindo-o até o pescoço. Seus braços abertos se espalharão por toda a tua terra, ó Emanuel. É interessante para nós analisarmos todas essas palavras, porque no presente momento elas para nós são passado. Mas nos dias de Isaías ele estava profetizando sobre o que estaria por acontecer. Então vemos como Deus dá detalhes, como Deus expressa claramente a sua palavra e como tudo o que Deus fala se cumpre. Nenhuma das palavras do Senhor cai por terra sem que haja o cumprimento. Quando estudamos todas essas coisas, percebemos o Deus que servimos, a sua fidelidade em cumprir a sua palavra. Isaías capítulo 9, versículos 11 e 15 nós lemos. Mas o Senhor fortaleceu os adversários de Rezim para atacá-los e incitou contra eles os seus inimigos. Rezim era o rei da Síria, e Deus está dizendo que fortalece os adversários da Síria, quer dizer, os assírios. Versículo 12 diz, os arameus do leste e os filisteus do oeste devoram Israel, escancarando a boca. Apesar disso tudo, a ira divina não se desviou, sua mão continua erguida. Mas o povo não voltou para aquele que o feriu, nem buscou o Senhor dos exércitos. Por esta razão o Senhor corta de Israel tanto a cabeça como a cauda, tanto a palma como o junco num único dia. As autoridades e os homens de destaque são a cabeça. Os profetas que ensinam mentiras são a cauda. Ele profetizando aqui a destruição do reino do norte. A Assíria viria e num só dia perderiam tanto a cabeça quanto a cauda. Os governantes e também os profetas que estavam profetizando mentiras, ou os sacerdotes, aqueles encarregados de levar o povo à presença de Deus, mas que também estavam desviados.
Isaías capítulo 9, versículo 2, nós vamos ler: o povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Que profecia é essa? Em meio a tantos julgamentos, a tantos juízos, a essa colocação da nação como ela se encontrava absorvida por tantos pecados, Deus vai falar e vai anunciar a vinda do Messias, dizendo que o povo que anda em trevas vai enxergar a luz. Esta luz virá. Deus está falando para o remanescente, aqueles que estavam fiéis ao Senhor em meio a esta situação que estava quase que engolindo a todos eles. Deus então dá esta palavra tremenda, esta promessa tremenda. Versículos 6 e 7 continua dizendo: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi, sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Percebemos claramente aqui este sinal de que um filho seria dado, um menino nasceria, mas que sobre os seus ombros estaria o governo, e o aumento deste governo, o seu domínio se estenderia e não teria fim. Este menino é chamado de Deus forte, Conselheiro, é o Príncipe da Paz. Essa é a profecia mais tremenda que aponta para o nascimento do Messias, aquele a quem todas as promessas foram dirigidas, de quem viria a salvação a todas as pessoas que crescem, que aceitassem este presente maravilhoso do Senhor. Isaías capítulo 10, versículo 5, o Senhor diz: ai dos assírios, a vara do meu furor, em cujas mãos está o bastão da minha ira. Deus agora vai apontar claramente para a Assíria como o instrumento do seu juízo. Perceba que Deus chama os assírios de vara do meu furor e o bastão da minha ira. É interessante quando Deus usa essas expressões, eu sempre procuro entender o tamanho do Deus que nós servimos. Um pai, quando vai exercer disciplina sobre seu filho, a Bíblia fala da varinha, então o pai pega uma varinha para disciplinar o seu filho, para trazê-lo de volta ao caminho certo, para impedir que ele se desvie, que se corrompa dos valores certos, que a sua vida entre em destruição, mas sim que ele se aproxime novamente do caminho certo. Imagine Deus, quando pega uma vara, é um império. Então olha o tamanho do Senhor, Ele chama aqui este grande império, essa potência mundial, Deus chama vara do meu furor, vara da minha ira, instrumento do meu juízo. No entanto, depois que a Assíria fosse usada pelo Senhor para julgar esta nação pecadora, viria o momento onde eles também seriam julgados, porque eles não estão inocentes na situação. Já temos falado de toda a situação, como eles também eram terríveis, como a maldade estava presente no seu exército. Então, Deus aqui coloca um princípio de que Ele usa uma nação para julgar a outra, mas então Deus vai usar também outra nação para julgar aquela. Esse é um princípio estabelecido. Deus não inocenta o culpado. Isaías 10, versículos de 12 a 14. Quando o Senhor terminar toda a sua obra contra o monte Sião e contra Jerusalém, Ele dirá: castigarei o rei da Assíria pelo orgulho obstinado de seu coração e pelo seu olhar arrogante. Pois ele diz: com a força da minha mão eu o fiz, e com a minha sabedoria, porque tenho entendimento. Removi as fronteiras das nações, saqueei os seus tesouros. Como um poderoso subjuguei seus habitantes, como se estivesse
estica o braço para alcançar um ninho, assim estiquei o braço para apanhar a riqueza das nações. Como os que ajuntam ovos abandonados, assim ajuntei toda a terra. Não houve ninguém que batesse as asas ou que desse um pio. Olha a arrogância da Assíria, achando que eles estavam conquistando todos esses reinos pelos seus próprios méritos, pelo seu próprio poderio. A Bíblia diz que Deus confunde o intento das nações e que quando eles fazem planos, os planos deles são vãos e eles não sabem e desconhecem que existe um Deus todo-poderoso, o Deus Altíssimo. As respostas que Deus vai dar aos assírios é fantástico. Quando Deus vai realmente dizer: eu planejei tudo isso, vocês acham que estão fazendo por si mesmos, mas existe um Deus que é soberano, que é altíssimo, que comanda toda a história, que não tem por inocente o culpado e que usa os seus instrumentos de juízo como lhe apraz. Versículos 15 e 16. Será que o machado se exalta acima daquele que o maneja? Ou a serra se vangloria contra aquele que a usa? Seria como se uma vara manejasse quem a ergue, ou o bastão levantasse quem não é madeira. Por isso o soberano, o Senhor dos exércitos, enviará uma enfermidade devastadora sobre os seus fortes guerreiros. No lugar da sua glória se acenderá um fogo, como chama abrasadora. Veja então, Deus dando uma resposta aqui, diz: olha, será possível que o machado vai se achar mais importante do que aquele que está manejando o próprio machado? Então Deus demonstrando claramente que Ele é soberano, Ele é Senhor. Por isso a Bíblia diz que diante do Senhor cale-se toda a terra. Isso precisa ficar tão forte no teu coração, na tua mente, no teu espírito, que tamanho de Deus nós servimos e que privilégio temos nós agora de adorá-lo, de servi-lo e de proclamar a sua mensagem, a sua palavra na nossa presente geração. Hoje nós somos o povo escolhido do Senhor para ser luz para todos os povos, para levar o conhecimento de todos aqueles que ainda vivem longe do conhecimento, estão na ignorância, afastados de Deus. Hoje eu e você somos chamados a demonstrar o poder, o amor, a misericórdia desse Deus tão maravilhoso. Isaías capítulo 31, versículo 8 e 9. O Senhor diz: a Assíria cairá por uma espada que não é de homem, uma espada não de mortais a devorará. Todos fugirão da espada e os seus jovens serão sujeitos a trabalhos forçados. Sua fortaleza cairá por causa do pavor. Ao verem a bandeira da batalha, seus líderes entrarão em pânico, anuncia o Senhor, cujo fogo está em Sião, cuja fornalha está em Jerusalém. Deus já está anunciando aqui a queda da Assíria. Pela história nós sabemos que os babilônios conquistarão todo esse território e realmente aconteceu da maneira como o Senhor estava falando por boca de Isaías. Mais uma vez aqui no capítulo 10, versículo 24 e 25, Deus vai encorajar o remanescente, aqueles que no meio de tudo isso permanecem fiéis ao Senhor. Povo meu que vive em Sião, não tenha medo dos assírios, quando eles o espancam com uma vara e erguem contra você um bastão como fez o Egito. Muito em breve o meu furor passará e a minha ira se voltará para a destruição deles. Deus então encorajando o remanescente, dizendo: não temam os assírios, mas confiem em mim. O livro de Isaías segue com o veredito, a sentença sobre várias nações. Mais tarde fala bastante da Babilônia, que seria o instrumento que Deus estaria usando de juízo contra o reino do sul, que é Judá. Temos visto até agora Deus falando tanto da Assíria, porque Isaías está vivendo no período da queda também do reino do norte. E como o livro é muito extenso, nós vamos interromper por um pouco para analisarmos a atuação de um outro importante profeta dentro deste período.
Miqueias era um homem do campo e provinha de uma família humilde. Enquanto Isaías, o seu contemporâneo, profetizava de olho no cenário internacional, Miqueias condenava os pecados dos governantes injustos, dos falsos profetas, os sacerdotes ímpios, os mercadores desonestos e os juízes que haviam em Judá. Pregava contra a injustiça, a opressão, a avareza, a imoralidade e a idolatria. A maioria das suas profecias reflete a condição de Judá nos dias dos reis Jotão e Acás, que viveram afastados do Senhor. Já mencionamos muitas vezes e muitas práticas do rei Acás, como a nação realmente estava longe do Senhor nesse período. Com certeza, o ministério de Miqueias e de Isaías ajudaram em muito ao próximo rei Ezequias a fazer toda a reforma que foi feita e que nós estudaremos posteriormente. O período de atuação de Miqueias aproxima-se dos anos 740 a 690 a.C. Miqueias escreveu para advertir a nação de Judá contra o iminente juízo que viria por causa da sua condição pecaminosa, todos os pecados que estavam provocando a ira do Senhor. Miqueias capítulo 1, versículo 1 diz: a palavra do Senhor que veio a Miqueias de Moresete durante os reinados de Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Visão que ele teve acerca de Samaria e de Jerusalém. Então vemos aqui claramente que a sua profecia se dirigiu a Samaria, capital do Reino do Norte, e Jerusalém, capital do Reino do Sul. Ele profetizou com exatidão a queda, a derrocada de Israel e também predisse que Judá teria o mesmo fim caso não se arrependesse. Capítulo 1, versículo 7. Todas as suas imagens esculpidas serão despedaçadas, e todos os seus ganhos imorais serão consumidos pelo fogo. Destruirei todas as suas imagens, visto que o que ela juntou foi como ganho da prostituição, como salário de prostituição tornará a ser usado. Vamos ver uma série de versículos apontando os pecados que estavam levando a nação à destruição e o constante apelo do Senhor para o arrependimento. Capítulo 2, versículos 1 e 2. Ai daqueles que planejam maldade, dos que tramam o mal em suas camas. Quando alvorece, eles o executam, porque isso eles podem fazer. Cobiçam terrenos e se apoderam deles, cobiçam casas e as tomam. Fazem violência ao homem e à sua família, a ele e aos seus herdeiros. Percebemos aqui que o distanciamento do Senhor conduz fatalmente à idolatria, que traz a violência, que traz a desigualdade social, a injustiça social, e contra todos esses pecados Miqueias estava aí, chamando a nação, apontando, exortando-os para que retornassem ao Senhor e dizendo que caso não se arrependessem não haveria outra solução para eles. Capítulo 2, versículo 11. Se um mentiroso e enganador vier e disser: eu pregarei para vocês fartura de vinho e de bebida fermentada, este será o profeta do seu povo. Capítulo 3, versículo 5. Assim diz o Senhor aos profetas que fazem o meu povo desviar-se, e que quando lhes dão o que mastigar, proclamam paz, mas proclamam guerra santa contra quem não lhes enche a boca. Percebemos aqui profetas corruptos, anunciando a palavra do Senhor a troco de ganho. E o povo dando ouvidos àqueles que profetizavam coisas boas apenas. E simplesmente os profetas falavam a palavra do Senhor mentindo, enganando o povo, e ainda assim queriam que enchesse a sua mão. Contra todos esses pecados, Miqueias está chamando a atenção desta nação. Capítulo 3, versículo de 1 a 3. Então eu disse: ouçam vocês que são chefes de Jacó, governantes da nação de Israel. Vocês deveriam conhecer a justiça, mas odeiam o bem e amam o mal.
Arrancam a pele do meu povo e a carne dos meus ossos. Aqueles que comem a carne do meu povo arrancam a sua pele, despedaçam os seus ossos e os cortam como se fossem carne para a panela. Um dia clamarão ao Senhor, mas Ele não lhes responderá. Naquele tempo Ele esconderá deles o rosto por causa do mal que eles têm feito. A opressão aqui, a expressão na Bíblia de arrancar a carne, devorar a carne e a pele, fala dos seus bens. Quando eles estavam devorando os bens do povo, tanto o governo quanto a religião estavam roubando do povo. Desigualdade, desonestidade sem conta. Capítulo 3, versículo de 9 a 11. Ouçam isso, vocês que são chefes da descendência de Jacó, governantes da nação de Israel, que detestam a justiça e pervertem tudo o que é justo, que constroem Sião com derramamento de sangue e Jerusalém com impiedade. Seus líderes julgam sob suborno, seus sacerdotes ensinam visando lucro e seus profetas adivinham em troca de prata. E ainda se apoiam no Senhor dizendo, o Senhor está no meio de nós, nenhuma desgraça nos acontecerá. Percebemos aqui que situação a nação se encontrava, para onde o povo podia olhar. O governo estava corrupto, os juízes julgavam baseados em suborno. Os sacerdotes já não serviam fielmente ao Senhor. Os profetas profetizavam mentiras. E tudo era em troca de bens do povo, tirando então as riquezas, aqui dizendo, os profetas adivinham em troca de prata. Capítulo 5, versículo 2 a 4. Em meio a tudo isso, nós vemos uma promessa, mais uma vez, da vinda do Messias a esta terra. Uma promessa com detalhes aqui. Mas tu, Belém Efrata, embora pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. Por isso os israelitas serão abandonados até que aquela que está em trabalho de parto dê à luz. Então o restante dos irmãos do governante voltará para unir-se aos israelitas. Ele se estabelecerá e os pastoreará na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, o seu Deus, e eles viverão em segurança, pois a grandeza dele alcançará os confins da terra. Ele será a sua paz. Vemos aqui detalhes sobre a vinda do Messias a esta terra. Como claramente a palavra de Deus diz, suas origens estão num passado distante, em tempos antigos. Por quê? Porque Jesus nasceria como homem, mas Ele é Deus eternamente. Ele se fez homem para se identificar com a natureza humana e para pagar os nossos pecados, para fazer o sacrifício perfeito, mas Ele mesmo é Deus para sempre. Aqui diz que Ele alcançará os confins da terra, a sua grandeza. Está nascendo um rei. A Bíblia está mencionando então a vinda do Messias, o seu local geográfico do seu nascimento, onde Ele nasceria, quem Ele seria e o que faria. Pastorearia toda a nação. E todas essas profecias terão cumprimento no governo milenar de Jesus, quando tudo que está profetizado acerca da restauração espiritual de Israel acontecerá. O livro de Miqueias segue neste ritmo, exortando o povo, apontando, confrontando os seus pecados, chamando-os ao arrependimento, e traz também muitas profecias sobre essa restauração futura de Israel que acabei de mencionar. Voltamos agora a falar novamente do ministério de Isaías. Vimos que Miqueias atuou então durante este período mais negro, e a pregação do profeta Miqueias e a pregação de Isaías com certeza influenciaram grandemente o próximo rei que estaremos vendo agora, o rei Ezequias, um dos dois reis que receberam a aprovação total do Senhor e que todo o seu reinado se conservaram fiéis ao Senhor. Quando o rei Acaz morreu, seu filho Ezequias assumiu o trono no seu lugar. Segundo Crônicas, capítulo 29, versículo 2, ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi,
seu predecessor. Ezequias então convoca todos os levitas, renova com eles a aliança, abre o templo que Acás tinha fechado. Lembra que nós acabamos de ler que ele tinha trancado as portas do templo, conserta o templo naquilo que precisava e chama então todos para renovar esta aliança. Versículos de 3 a 6. No primeiro mês do primeiro ano de seu reinado, ele reabriu as portas do templo do Senhor e as consertou. Convocou os sacerdotes e os levitas, reuniu-os na praça que fica no lado leste e disse: escutem-me, levitas, consagrem-se agora e consagrem o templo do Senhor, o Deus dos seus antepassados. Retirem tudo o que é impuro do santuário. Nossos pais foram infiéis, fizeram o que o Senhor, o nosso Deus, reprova e o abandonaram. Desviaram o rosto do local da habitação do Senhor e deram-lhe as costas. Versículo 8. Por isso a ira do Senhor caiu sobre Judá e sobre Jerusalém, e ele fez deles objeto de espanto, horror e zombaria, conforme vocês podem ver com os seus próprios olhos. Por isso os nossos pais caíram à espada, e os nossos filhos, as nossas filhas, as nossas mulheres foram levadas como prisioneiros. Pretendo, pois, agora fazer uma aliança com o Senhor, o Deus de Israel, para que o fogo da sua ira se afaste de nós. Meus filhos, não sejam negligentes agora, pois o Senhor os escolheu para estarem diante dele e os servirem, para ministrarem perante ele e queimarem incenso. Vemos que foi praticamente a primeira atitude dele como rei, foi começar pelo santuário, foi começar restaurando a adoração e removendo o pecado no meio do povo. Talvez por isso Ezequias tenha sido este rei que tenha recebido do Senhor a aprovação sem reservas, a semelhança de Davi, que começou e terminou o seu reinado com Deus no centro, colocando a adoração de Israel no centro de toda a nação como a coisa mais importante, assim também Ezequias. Depois que os levitas purificaram os santuários, os utensílios que tinham sido profanados, é agora então a vez de convocar todos os líderes e o restante do povo. Segundo Crônicas, capítulo 29, versículo 20. Cedo na manhã seguinte, o rei Ezequias reuniu os líderes da cidade e juntos subiram ao templo do Senhor. Versículos 27 a 30. Então Ezequias ordenou que sacrificassem o holocausto sobre o altar. Iniciado o sacrifício, começou também o canto em louvor ao Senhor, ao som das cornetas e dos instrumentos de Davi, rei de Israel. Toda a assembleia prostrou-se em adoração, enquanto os músicos cantavam e os corneteiros tocavam, até que terminou o holocausto. Então o rei e todos os presentes ajoelharam-se e adoraram. O rei Ezequias e seus oficiais ordenaram aos levitas que louvassem o Senhor com as palavras de Davi e do vidente Asaf. Eles o louvaram com alegria, depois inclinaram suas cabeças e o adoraram. Não apenas restaurou o templo, consertou, colocou os levitas, os sacerdotes novamente para oficiarem nos seus devidos lugares, como também restaurou a adoração. Nos dias de Davi, este tinha deixado ordens expressas, separando os levitas por turnos, e todo tempo deveriam estar na presença do Senhor, cantando e profetizando em adoração ao Senhor. Vemos no livro de Crônicas, no primeiro livro, quando fala que cada hora devia ser um turno. E então Ezequias convoca novamente os instrumentistas, os cantores, para louvarem e adorarem o Senhor. Versículos 35 e 36. Assim foi restabelecido o culto no templo do Senhor. Ezequias e todo o povo regozijavam-se com o que Deus havia feito por seu povo, e tudo em tão pouco tempo. Aqui nós vemos a continuação disso, que agora ele vai convocar o povo para celebrar a Páscoa, porque há tanto tempo já desviados do Senhor, já não celebravam mais a Páscoa como era dada a instrução na palavra.
Então ele ordena que oficiais vão por todo o território, não apenas de Judá. Essa parte é muito interessante, porque Ezequias se coloca aqui como um instrumento de Deus. Ele está cumprindo o seu papel quando Deus então permitiu o rei. Deus esperava exatamente isso, que o rei fosse o porta-voz do Senhor, que convocasse a nação sempre de volta ao Senhor. E ele então envia oficiais a todas as nações, não a todas as cidades, não apenas de Judá, mas também de Israel, chamando a cada um deles para que venham para Jerusalém, venham para o templo celebrar a Páscoa. No versículo 6, nós vemos o teor da sua mensagem que foi enviada a todas essas cidades. Israelitas, voltem para o Senhor, o Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, para que ele se volte para vocês que restaram e escaparam das mãos dos reis da Assíria. Percebe como claramente ele está convocando os do reino do norte, para que venham até Jerusalém, onde estava o templo, para celebrar. Olha, vocês que escaparam do que sobrou ainda dos reis da Assíria, venham. Diz, não sejam como seus pais e seus irmãos, que foram infiéis ao Senhor, o Deus dos seus antepassados, de maneira que ele os deixou em ruínas, conforme vocês veem. Portanto, não sejam obstinados como seus antepassados, submetam-se ao Senhor, venham ao santuário que ele consagrou para sempre, sirvam ao Senhor o seu Deus, para que o fogo da sua ira se desvie de vocês. Se vocês voltarem para o Senhor, os que capturaram os seus irmãos e os seus filhos terão misericórdias deles, e eles voltarão a esta terra, pois o Senhor, o seu Deus, é bondoso e compassivo, ele não os rejeitará se vocês se voltarem para ele. Percebemos aqui a fé de Ezequias, convocando então as tribos do norte, o reino de Israel, venham buscar o Senhor, deixem os pecados dos seus antepassados, não sigam os seus caminhos, não sejam obstinados como eles. E olha, os filhos, os parentes que foram levados para o exílio, se vocês buscarem o Senhor, Deus vai ter misericórdia e vai fazer com que os seus opressores também tenham misericórdia, e deixem que eles voltem para vocês. Vejam aqui o próprio rei sendo porta-voz do Senhor para trazer o restante do reino do norte novamente para o centro da adoração ao Deus verdadeiro. Ele envia então para diversas cidades esta convocação. No entanto, muitas cidades zombam dos mensageiros, expõem eles ao ridículo, ridicularizam a sua mensagem, mas outros de Zebulon, de Azer e alguns de Manassés se humilham e voltam para Jerusalém e celebram, juntamente com os de Judá, esta grande festa ao Senhor. Nós lemos no capítulo 30 de 2 Crônicas, versículo 26 e 27, houve grande alegria em Jerusalém, pois desde os dias de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, não havia acontecido algo assim na cidade. Os sacerdotes e os levitas levantaram-se para abençoar o povo e Deus os ouviu. A oração deles chegou aos céus, sua santa habitação. Recordamos aqui uma cena parecida com aquela dos dias de Salomão. Como Deus se agradou, como Deus sempre se agrada quando o seu povo o busca, quando retornam a ele em arrependimento, em conversão. Converter-se é mudar de direção, é abandonar aquelas práticas e se voltar para o Senhor agora em obediência a ele. Ezequias também dá ordens para que sejam trazidas as ofertas, os dízimos, e que sejam entregues aos sacerdotes e os levitas a porção de cada um deles. Capítulo 31, versículo 5. Assim que se divulgou esta ordem, os israelitas deram com generosidade o melhor do trigo, do vinho, do óleo, do mel e de tudo que os campos produziam. Trouxeram o dízimo de tudo, era uma grande quantidade. Quando o rei viu a quantidade de
pilhas que estavam se formando das ofertas trazidas, ele foi ao sacerdote perguntar. E o sacerdote então responde no versículo 10: desde que o povo começou a trazer suas contribuições ao templo do Senhor, temos tido o suficiente para comer e ainda tem sobrado muito, pois o Senhor tem abençoado o seu povo e esta é a grande quantidade que sobra. Percebemos aqui um ciclo completo de avivamento, o rei se voltando para o Senhor, convocando toda a nação. Eles também se voltam para o Senhor, celebram novamente a Páscoa, a alegria do Senhor os enche, e então eles se voltam para o Senhor com os seus bens, como era dito na palavra, e porque eles fizeram isso e ofertaram com generosidade, a partir desse momento Deus prosperou grandemente. E o sacerdote diz: olha, é isso que temos recebido, porque desde esse momento o Senhor tem abençoado grandemente o teu povo. Vemos aqui que acontecimento tão tremendo nos dias de Ezequias, esse avivamento que o Senhor trouxe pela pregação, pelo fervor dos profetas Miqueias, Isaías, exortando o povo e chamando ao Senhor. Vemos que isso aconteceu. Capítulo 31, versículos 20 e 21. Foi isso que Ezequias fez em todo o reino de Judá. Ele fez o que era bom e certo, e em tudo foi fiel diante do Senhor, o seu Deus. Em tudo o que ele empreendeu no serviço do templo de Deus e na obediência à lei e aos mandamentos, ele buscou o seu Deus e trabalhou de todo o coração, e por isso prosperou. O próximo episódio, nós tanto encontramos no capítulo 32 do segundo livro de Crônicas, como também em Isaías, capítulo 36. O rei da Assíria está conquistando tudo ao redor e então ameaça invadir Jerusalém. Isaías capítulo 36, versículo 1. No 14º ano do reinado de Ezequias, Senaqueribe, rei da Assíria, atacou todas as cidades fortificadas de Judá e se apossou delas. Vemos aqui que o rei da Síria manda o seu comandante para afrontar todo o povo de Israel, desestimulando o povo a confiar em Ezequias e naquilo que ele estava falando, que o povo deveria confiar no Senhor. Versículo 4 e seguintes nós lemos: e o comandante de campo falou: digam a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Síria, em que você está baseando essa sua confiança? Você diz que tem estratégia e força militar, mas não passam de palavras vãs. Em quem você confia para rebelar-se contra mim? Pois veja, agora você está confiando no Egito, aquela cana esmagada que fura a mão de quem nela se apoia? Assim é o faraó, o rei do Egito, para todos os que dele dependem. Percebemos aqui a arrogância da Assíria. Continua a desprezar as demais nações e a dizer: em que você está confiando? Eu não tem quem me vença. E continua: e se você me disser, no Senhor o nosso Deus confiamos? Não são dele os altos e os altares que Ezequias removeu, dizendo a Judá e a Jerusalém: vocês devem adorar aqui, diante deste altar? Perceba como eles não entendem nada. Quando Ezequias faz aquela reforma, ele realmente destruiu com o povo todos os altares que tinham sido construídos nas esquinas, onde ofereciam sacrifícios, e trouxe o povo de volta para adorar o Senhor no templo. E aqui o comandante então do exército da Assíria diz: olha, não é esse que mandou destruir todos os altares desse Deus? É esse Deus que vocês estão confiando? Está falando de coisas que ele nem sabe como funciona. Continuando: faça agora um acordo com o meu senhor, o rei da Síria. Eu lhe darei 2.000 cavalos, se você puder pôr cavaleiros neles. Como então você poderá repelir um só dos menores oficiais do meu senhor, confiando que o Egito lhe dará carros e cavaleiros? Além disso, você pensa que vim atacar e destruir essa nação sem o Senhor? O próprio Senhor me mandou marchar contra essa nação e destruí-la. Aqui ele força a barra. Ainda que Deus tenha dito que a Assíria era um instrumento de juízo, e realmente foi instrumento de juízo sobre o reino do norte, sobre Israel, ele agora se outorga no direito de dizer que Deus mesmo mandou para invadir Jerusalém.
Alguns oficiais de Ezequias então falam ao comandante do rei da Síria e diz: olha, por favor, nos fale em aramaico, porque nós entendemos aramaico. Não fale essas palavras em hebraico, porque todo o povo está ouvindo e eles vão ficar desanimados com essas palavras. E o comandante aí que fala mais alto ainda, ele diz: por acaso eu fui enviado para falar só a vocês líderes? Eu quero que todo o povo escute. E aí ele sobe no muro e fala ainda mais, afrontando e desanimando o povo de confiar no Senhor. Versículo 15. Não deixem Ezequias convencê-los a confiar no Senhor quando diz: certamente o Senhor nos livrará, esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Não deem atenção a Ezequias. Então veja que com essas palavras, ele está realmente afrontando a Deus, colocando toda a sua soberba, ainda acreditando que está vencendo todas essas batalhas pelo seu próprio poder e desafiando verdadeiramente o Senhor, o Deus de Judá, o Deus do rei Ezequias. Capítulo 37, versículo 1 e seguintes diz: quando o rei Ezequias soube disso, rasgou suas vestes, vestiu pano de saco e entrou no templo do Senhor. Vimos que a primeira atitude de Ezequias foi buscar o Senhor, foi se prostrar diante do Senhor, buscando o entendimento daquela situação e também uma solução. A sua confiança estava no Senhor. Ele então reúne alguns do seu povo de confiança e manda falar com o profeta Isaías. E manda dizer exatamente essa mensagem, versículo 3. Hoje é dia de angústia, de repreensão e de vergonha, como quando uma criança está a ponto de nascer e não há forças para dá-la à luz. Talvez o Senhor, o seu Deus, ouça as palavras do comandante de campo, a quem o seu senhor, o rei da Assíria, enviou para zombar do Deus vivo, e que o Senhor, o seu Deus, o repreenda pelas palavras que ouviu. Portanto, ore pelo remanescente que ainda sobrevive. Ele pede que o profeta também busque o Senhor, também peça ao Senhor, interceda diante dessa situação a favor do remanescente. Ainda que o rei da Síria esteja conquistando tudo, Ezequias está confiante e pede que o profeta intervenha nessa situação. Versículo 5, quando os oficiais do rei Ezequias vieram a Isaías, este lhe respondeu: digam a seu senhor, assim diz o Senhor, não tenha medo das palavras que você ouviu, das blasfêmias que os servos do rei da Assíria falaram contra mim. Porei nele um espírito para que, quando ouvir uma certa notícia, volte à sua própria terra e ali farei com que seja morto à espada. A palavra que o Senhor dá através do profeta é para tranquilizar o coração de Ezequias. Diz: não tenha medo, não se espante por causa dessas palavras. Interessante é que a estratégia que Deus usa e fala: olha, eu vou fazer com que ele ouça uma notícia e por causa dessa notícia ele vai voltar para a sua terra. E de fato isso aconteceu. A sequência do texto nós vemos que Senaqueribe foi informado de que Tiraca, o rei da Etiópia, saíra para lutar contra ele. Quando soube disso, enviou mensageiros a Ezequias com esta mensagem. Antes de lermos a mensagem, perceba aqui: Deus move o mundo a favor daqueles que clamam e confiam nele. Tem um texto no próprio livro de Isaías que diz: onde já se ouviu dizer de um Deus que trabalha a favor daqueles que nele esperam? Deus simplesmente moveu nesta hora os etíopes para invadirem um território lá que era da Assíria, e isto fez com que o rei da Assíria tivesse que se retirar naquele presente momento para defender aquele território. Deus governa toda a história. Deus é soberano, altíssimo. Essas coisas fazem jubilar o nosso coração de ver quão tremendo é o nosso Deus. No entanto, ele volta para aquela terra, mas ele manda uma mensagem a Ezequias. Versículo 10. Digam a Ezequias, rei de Judá: não deixe que o Deus no qual você confia o engane, quando diz: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Com certeza você ouviu o que os reis da Síria têm feito a todas as nações e como as destruíram por completo. E você acha que se livrará?
Veja a arrogância, ele diz, olha, não fique confiando em Deus que vai te livrar, porque olha as outras nações, nenhum Deus conseguiu livrar, e não vai ser Judá que vai ser diferente, não vai ser Jerusalém que vai escapar dessa situação. E ele diz, acaso os deuses das nações que foram destruídos pelos meus antepassados os livraram? Versículo 13. Onde estão o rei de Amate, o rei de Arpade, o rei da cidade de Sefarvaim, de Rena e de Iva? Mais uma vez, ele afronta o Senhor dos exércitos, ele afronta o Deus vivo. O que o rei da Síria desconhece totalmente é que os deuses daquelas nações não são deuses. Mas agora, o Deus a quem Ezequias está depositando a sua confiança é o Deus Todo-Poderoso. Ezequias toma essa carta, vai novamente ao templo e a coloca diante do Senhor. Versículo 14. Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Então subiu ao templo do Senhor, abriu-a diante do Senhor e orou. Senhor dos exércitos, Deus de Israel, cujo trono está entre os querubins, só Tu és Deus sobre todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Dá ouvidos, Senhor, e ouve. Ó, abre os teus olhos, Senhor, e vê. Veja que Ezequias coloca a sua situação, expõe essa carta, esta afronta, e ele começa a sua oração reconhecendo quem Deus é, a semelhança de um outro episódio que nós já estudamos, onde o rei Josafá também se viu numa triste situação, mas clamou ao Senhor. Vemos aqui a mesma coisa, Ezequias falando da grandeza de Deus, dizendo que o Senhor reina sobre todas as coisas, e agora ele apela para o Senhor e diz, Senhor, abre os teus olhos e vê. Senhor, escuta todas as palavras que Senaqueribe enviou para insultar o Deus vivo. Em outras palavras, ele está dizendo, Deus, esta afronta não é contra mim, esta afronta não é contra o nosso povo, mas ele está afrontando a ti, que és o Deus vivo. Versículo 18, é verdade, Senhor, que os reis assírios fizeram de todas essas nações de seus territórios um deserto. Atiraram os deuses delas no fogo e os destruíram, pois em vez de deuses, não passam de madeira e de pedra moldados por mãos humanas. Agora, Senhor nosso Deus, salva-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só Tu, Senhor, és Deus. Que oração tremenda, que oração carregada de fé, que oração carregada de propósito, que oração cheia do conhecimento da aliança que Deus tinha feito com eles e do seu propósito como nação, é revelar a todas as nações da terra que só existe um Deus vivo e verdadeiro. A sequência do texto, versículo 21, então Isaías, filho de Amós, enviou esta mensagem a Ezequias. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, ouvi a sua oração acerca de Senaqueribe, rei da Síria. Esta é a palavra que o Senhor falou contra ele. Que tremendo, ele ora lá, Deus fala com o profeta, já envia a resposta e Deus diz, ouvi a tua oração e eu tenho uma resposta. Esta mensagem é contra o rei da Síria e assim diz, a virgem cidade de Sião despreza e zomba de você, a cidade de Jerusalém meneia a cabeça enquanto você foge. De quem você zombou e contra quem blasfemou? Contra quem você ergueu a voz e contra quem levantou seu olhar arrogante? Contra o Santo de Israel. Sim, você insultou o Senhor por meio dos seus mensageiros, dizendo, com carros sem conta, subi aos mais elevados e inacessíveis cumes do Líbano. Derrubei os seus cedros mais altos, os seus melhores pinheiros. Entrei em suas regiões mais remotas, na melhor parte de suas florestas. Em terras estrangeiras cavei poços e bebi água. Com as solas dos meus pés sequei todos os riachos do Egito. Assim dizia o rei da Síria.
com toda a sua arrogância, com todo o seu orgulho, ele estava achando que estava fazendo tudo isso por conta própria. Agora, acompanhe o versículo 26 e seguintes, o que Deus diz. Você não soube que há muito eu já havia ordenado, que desde os dias da antiguidade eu já havia planejado, agora eu o executo e faço você transformar cidades fortificadas em montões de pedra. Em outras palavras, Deus está dizendo, Assíria, quem você é? Desde a antiguidade eu já tinha programado isso. E agora simplesmente eu fiz você entrar em movimento executando aquilo que de antemão eu já tinha predito. Eu já tinha previsto e já estava tudo determinado. Os seus habitantes, já sem forças, desanimam-se envergonhados. São como pastagens, como brotos tenros e verdes, como capim no terraço queimado antes de crescer. Eu, porém, sei onde você está, quando sai e quando retorna, e quando você se enfurece contra mim. Sim, contra mim você se enfurece. O seu atrevimento chegou aos meus ouvidos. Por isso, porei o meu anzol em seu nariz e o meu freio em sua boca, e o farei voltar pelo caminho por onde veio. Que coisa interessante aqui, Deus usando a mesma forma com que os assírios faziam com aqueles povos que eles subjugavam, com aqueles que se tornavam seus prisioneiros. Agora o Senhor diz, é bem assim que eu vou fazer com você, porei um anzol no seu nariz e um freio na sua boca e o farei voltar por onde você veio. E no versículo 30, Deus vai dar um sinal a Ezequias. Neste ano vocês comerão do que crescer por si, e no próximo do que aquilo brotar. Mas no terceiro ano semeiam e colhem, plantem vinhas e comam o seu fruto. Mais uma vez um remanescente da tribo de Judá lançará raízes na terra, e se encherão de frutos os seus ramos. De Jerusalém sairão sobreviventes, e um remanescente do monte Sião. O zelo do Senhor dos Exércitos realizará isso. Por isso assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: ele não entrará nesta cidade e não atirará aqui uma flecha sequer, não virá diante dela com escudo, nem construirá rampas de cerco contra ela. Pelo caminho por onde veio voltará, não entrará nesta cidade, declara o Senhor. Eu defenderei esta cidade e a salvarei, por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Que promessa maravilhosa. Quando ele diz a Ezequias, olha isso, eu vou te dar um sinal. Vocês vão comer do que brotar. No primeiro, no segundo ano e no terceiro ano vocês vão plantar e vão colher, porque nascerá raízes do remanescente. Em outras palavras, não temam. Nada vai acontecer a Jerusalém. Vocês buscaram a minha presença. O meu braço é forte. E manda então esta mensagem forte ao rei da Síria, dizendo, ele não entrará nesta cidade. Não precisam se preocupar, ele voltará por onde veio e nesta cidade nenhuma flecha cairá. Eu a defenderei por amor a Davi, o meu servo. Que coisa maravilhosa, esse é o projeto de Deus, sempre foi. Deus manifestar o seu poder, a sua misericórdia. Deus sempre está pronto para atender, revelando o seu grande propósito. E o desfecho dessa história é simplesmente fantástico. A Deus não existem impossíveis. Deus é muito criativo e Ele tem muitas formas de dar vitória ao seu povo quando realmente buscam a sua face. Versículo 36 e seguintes. Então, o anjo do Senhor saiu e matou 185.000 homens no acampamento assírio. Quando o povo se levantou na manhã seguinte, só havia cadáveres. Assim Senaqueribe, rei da Síria, fugiu do acampamento, voltou para Nínive e lá ficou. Certo dia, quando estava adorando no templo de seu deus Nisroque, seus filhos Adrameleque e Sarezer o feriram à espada e fugiram para a terra de Ararate. E seu filho Esaradom foi o seu sucessor.
Deus dá totalmente o veredito aqui. Não sei como o anjo do Senhor feriu este exército, talvez com uma praga, talvez com uma enfermidade mortal que assolou de repente todo o exército. Sei que 185 mil soldados viraram cadáveres estirados lá. Mas o rei fugiu, porque Deus tinha dito: eu sei, eu conheço onde você mora, eu sei onde você está e você vai sair fugindo. A palavra do Senhor se cumpriu cabalmente. Antes, a Assíria foi chamada de vara da ira do Senhor para exercer o juízo, mas agora chegou o momento também do juízo para eles. E ele mesmo, este rei mesmo, então é assassinado pelos seus próprios filhos, enquanto ele adorava o seu Deus. No nosso próximo encontro, avançaremos para os demais profetas que ainda faltam. Estudaremos o profeta Sofonias, profeta Obadias, também o profeta Naum, que vai profetizar a destruição final e a queda de Nínive, a capital de todo este império. Que Deus te abençoe.